A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente, que alegria! Estamos chegando aqui mais uma vez para trazer uma palavra que de fato possa tocar no seu coração e lhe ajudar, lhe dando direcionamento na vida. Esse é o propósito da gente aqui. E como você já deve ter percebido, a gente procura fazer isso de uma forma muito objetiva, de uma forma muito direta, tá bom? Hoje eu quero falar com você sobre 3 coisas que não podem faltar a um vencedor, tá? É interessante quando a gente põe assim esses números, né? 3, 4, 5, 7. Na verdade, a gente poderia falar 10 coisas que não podem faltar a um vencedor. Estava pensando nisso. É que quando a gente foca em 3 coisas ou 4 coisas, quer dizer que aquilo é algo que para aquele momento é realmente bastante significativo, relevante e importante. Então, eu não gosto de brincar com a inteligência de ninguém, por isso eu já quero lhe dizer que a gente poderia dizer 10 coisas que não podem faltar a um vencedor. Mas eu escolhi 3 coisas que não podem faltar a um vencedor para compartilhar com você. Se você ainda não é inscrito no canal, já sabe do meu pedido. Inscreva-se agora, acione o sininho para você ficar informado quando chega novidade no canal. E a outra coisa que eu gosto de pedir, compartilhe o conteúdo que você está recebendo aqui para que isso possa, de alguma forma, abençoar outras pessoas. Uma coisa interessante para você pensar. De repente você pode ouvir uma palavra aqui que você pode até achar bacana, mas ela não é necessariamente tão relevante para você no momento que você está vivendo, para o momento que você está vivendo. Mas essa palavra, ela pode se encaixar como uma luva na vida de uma outra pessoa. Sabe? Então, não deixe de compartilhar aquilo que você recebe aqui no nosso canal. Vamos lá, então? 3 coisas que não podem faltar a um vencedor. E eu quero me basear, para falar sobre isso com você, numa história que possivelmente seja uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. A famosa história de Davi e Golias. Quero falar um pouquinho sobre isso com você. Então vamos recapitular. O que acontece? Os irmãos de Davi são alistados para a guerra, para a batalha. Davi não foi. Ele era muito jovem e não era necessariamente um soldado. Ele era um pastorzinho de ovelhas, era músico e ele ficou cuidando das ovelhas do seu pai. E os seus irmãos mais velhos, mais preparados, foram para a guerra. Um dia o seu pai chega com ele e diz assim: meu filho, eu quero ter notícia dos seus irmãos. Quero saber como é que eles estão. Então pega esses queijos aqui, leva de presente para o comandante, para que ele permita você chegar até o fronte, até onde seus irmãos estão acampados, e me traga notícia deles. E Davi, obedientemente, assim fez. Levou aqueles queijos, entregou para o comandante, recebeu autorização, foi lá no fronte, no campo de batalha, para ver os seus irmãos, viu que estava tudo bem, talvez já estava se preparando para voltar, quando de repente ele vê que surge do outro lado do campo de batalha um gigante, um homem chamado Golias, duelista profissional, e ele faz o seguinte desafio: tem algum homem para lutar comigo aí do outro lado? Se tiver alguém para lutar comigo aí, eu vou lutar com ele e fica combinado o seguinte: se eu o vencer, vocês serão nossos servos. E se ele me vencer, nós serviremos vocês. Tem homem aí? E Davi, para o espanto dele, viu que nenhum soldado se habilitava a lutar contra o gigante. Talvez ele tenha olhado para o seu irmão mais velho, Eliabe. Com certeza ele tinha admiração pelo irmão mais velho. E ficou esperando que o seu irmão mais velho fizesse alguma coisa, mas ninguém fez nada. Aí ele manda um recado para o rei Saul. Diga para o rei não se preocupar mais. Diga para ele acalmar o seu coração, porque encontrou aquele que vai enfrentar o gigante. Eu vou lutar contra o gigante. Gente, isso é fantástico. Essa ousadia dele é fantástica.
E aí você conhece a história. Ele foi lutar contra o gigante, ele pegou uma pedra, a sua atiradeira, uma afunda, e ele girou aquilo, soltou a pedra, e a pedra deu na testa do gigante, e o gigante caiu morto. Ou seja, essa história, que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, com certeza, ela é até usada hoje. Às vezes você vai assistir um jogo de futebol e tem um time muito grande para jogar contra um time mais simples, um time pequeno. E aí, geralmente, o narrador diz assim: hoje nós vamos ver aqui uma luta, um jogo que, na verdade, é Davi contra Golias. Geralmente você ouve isso. Virou até esse tipo de comentário para falar da luta do grande contra o pequeno, do forte contra o fraco. A história de Davi e Golias. Mas eu gostaria de extrair dessa história, só fiz você lembrar, porque sei que você já conhece, mas eu gostaria de extrair essas 3 coisas que não podem faltar a um vencedor, baseado na vida do próprio Davi. Primeira coisa, não pode faltar o conhecimento. Só que o conhecimento que eu falo não é esse conhecimento que geralmente as pessoas entendem como ler um livro por semana. Nada contra, muito pelo contrário, é realmente importante. Também não estou falando do conhecimento que você adquire numa bancada de universidade. Também não é desse. Eu estou falando de um conhecimento que às vezes ele é desprezado na vida das pessoas. É um conhecimento que você adquire pela sua vivência, pela sua própria experiência de vida, coisas que já lhe aconteceram. Estas coisas que já lhe aconteceram, as mais difíceis, desafiadoras, é dali que você extrai conhecimento para a sua vida. E foi isso que Davi fez. Quando o rei ficou sabendo que ele ia lutar contra o gigante, o rei falou assim: mas rapaz, você não tem condições de vencer um gigante. Você é apenas um rapaz. O gigante é um homem experimentado em batalha, ele já faz isso a vida toda, desde a sua mocidade. E você não. Aí Davi diz assim: rei, fique sabendo de uma coisa, eu cuido das ovelhas do meu pai. Há um tempo atrás veio um urso e veio um leão para pegar as ovelhas. Eu fui e arranquei a ovelha da boca do urso. Quando o leão veio para cima de mim, eu o peguei pela juba, dei tantos golpes nele que eu o matei. Do mesmo jeito que eu fiz com este urso e com esse leão, vou fazer com esse gigante. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do meu Deus? Não, o mesmo Deus, olha aí o conhecimento, que me deu vitória sobre o urso e sobre o leão, vai me dar vitória sobre esse gigante. Então ele extraiu da sua própria história, do seu conhecimento, da sua vivência, a força que ele precisava para aquele novo momento que ele estava enfrentando. É isso que eu gostaria de, em primeiro lugar, chamar a sua atenção se você de fato quer ser um vencedor. Primeiro, já perceba que você não é neófito. Você já venceu outras vezes na sua vida. Você já passou por lutas e está aqui. Então você já é um vencedor. Não estou falando isso para alegrar o teu coração apenas, não. Eu sei que isso alegra, né? Mas não é esse tão somente o propósito. Eu estou apenas trazendo para você uma lembrança de um fato, de uma verdade. Você já passou por lutas e já venceu. Você já passou por cima dela. Ah, pastor, mas você não sabe como é que foi. Eu tive problema sim. Eu não sei se eu não fui um derrotado, não. Você passou por ela. Você não está preso ainda nessa luta do passado. Ela veio e foi embora. E você ficou. Então é isso que eu considero um vencedor. Não é apenas o resultado final da coisa. É que você sobreviveu. Você está aqui. Então você passou por isso. Você venceu. Olhe para isso e tenha isso como um conhecimento na sua vida. Você não está chegando numa luta agora pela primeira vez na sua vida. Você está enfrentando um problema, um desafio, não é a primeira vez. Não é a primeira vez, você já passou por outras coisas. É isso que eu chamo a sua atenção. Davi, ele foi olhar na sua história do passado e foi pensando assim: peraí, eu já venci o urso, eu já venci o leão. Como é que eu não vou vencer esse gigante? Você está entendendo? Só que parece que nós temos uma memória fraca para essas coisas. A gente esquece facilmente os livramentos que Deus já nos deu. A gente esquece os cuidados que Ele já manifestou sobre a nossa vida. Por favor, lembre-se disso. Traga esse conhecimento para a sua vida. Segunda coisa que não pode faltar para um vencedor: perspectiva, sonho.
Davi tinha sonho no seu coração. Ele já conhecia o palácio porque ele ia lá de quando em quando tocar harpa para o rei Saul. Ele já conhecia. Ele com certeza conhecia a cozinha do palácio, ele conhecia as baias onde ficavam os cavalos do rei Saul. Ele olhava para aquilo e ele sonhava com aquilo. De repente ele ouve alguém dizer assim, ó, aquele que venceu o gigante, o rei vai dar muito dinheiro, muita riqueza, o rei vai dar a filha para se casar com essa pessoa e a família dessa pessoa nunca mais vai pagar impostos. Ele falou, opa, peraí, esse é meu sonho. Então ele estava diante de um sonho a ser realizado. Por isso ele teve também a coragem de enfrentar o gigante. É aí que vem algo importante para a nossa vida. Nós precisamos sonhar. Você sabe que eu já repeti isso aqui várias vezes em outras mensagens, mas hoje eu volto a te dizer isso. Você precisa sonhar. Nos dias de hoje as pessoas, elas estão tendo os seus sonhos tolhidos. Elas estão tendo os seus sonhos destruídos. Porque a vida está tão corrida que as pessoas estão apenas correndo para manter aquilo que já alcançaram na vida. Elas não estão tendo tempo de sonhar. Elas estão apenas correndo atrás para segurar o que já tem na mão. Sabe aquele velho ditado? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Parece que esse é o ditado universal dos dias de hoje. As pessoas estão correndo apenas para manter o que têm e com isso não tem tempo de sonhar. Sonhe. O sonho, ele te deixa mais distante da depressão, da ansiedade. Quando você sonha, você começa a ter uma saúde mental melhor. Quando você sonha, os teus olhos brilham, o teu rosto fica melhor. A sua convivência, o seu relacionamento com as pessoas fica melhor. Porque a pessoa que sonha, ela está verdadeiramente viva. Ela está viva, ela deseja. Ela olha para frente e ela enxerga possibilidades e oportunidades. Então, sonhe. Terceiro e último, então você tem que ter conhecimento, você tem que ter perspectiva, mas você também tem que ter atitude. Só que ter atitude é uma coisa tão óbvia que eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, dizendo para você, você tem que agir, você tem que agir. Você já sabe disso. Eu prefiro focar no seguinte, por que muitas pessoas não têm atitude? Um dos principais motivos das pessoas não terem uma atitude que deveriam ter na vida é porque elas estão esperando a oportunidade para poder dar um passo bem largo. É isso que ela considera uma atitude relevante. Eu preciso ter condições de dar um passo largo. Enquanto você fica esperando ter essa condição de dar um passo largo, você acaba não dando passo nenhum. Que passo você pode dar hoje? Você pode pelo menos mover um pouco os seus dois pés. Um pouquinho um, depois um pouquinho outro. Mesmo que não seja um passo largo, comece. Essa é a atitude que você tem que ter. Eu vou te dar um exemplo. Imagine pessoas que nesse momento me assistindo estão pensando assim, poxa vida, eu queria ter condições de guardar dinheiro. Uma coisa que já está certa na minha cabeça é que para eu poder prosperar eu preciso guardar dinheiro. Mas eu não consigo guardar dinheiro. Sabe por que você não consegue guardar dinheiro? Porque você está esperando ter uma nota de 200 na mão, sobrando para você poder guardar. E aí acaba nunca tendo essa oportunidade, então você também acaba nunca guardando dinheiro. Mas se você pegar R$2 e falar, vou começar a guardar esses R$2, então você vai começar a guardar dinheiro. E daqui a pouco mais 2, e mais 2, e mais 2, e mais 2, daqui a pouco você chega no tal dos 200 que você não tinha na mão. Mas o problema é que a gente fica sempre esperando ter tudo muito favorável, tudo muito azul claro, tudo muito cor-de-rosa, para a gente começar a fazer as coisas. E não é assim. Faça o que você pode hoje. Dê o passo que você pode dar hoje. Aliás, hoje é pouco. Agora. Quando você começa a ter essa atitude, por menor que ela seja, você já saiu do lugar que você estava. Você não pode dar um passo muito largo? Tudo bem. Mas você moveu o pé um pouquinho e moveu o outro pé mais um pouquinho, você já não está no lugar que você estava. Você já se adiantou. Ah, mas eu caminhei 30 centímetros. Melhor do que não caminhar nada. Sabe? Isso aí você vai ver que se você aplica isso para uma série de outras coisas na vida. Tem gente que nunca consegue malhar, nunca consegue treinar, porque ela está esperando, não, porque eu vou fazer uma caminhada de 1 hora. E você não consegue fazer dessa caminhada de 1 hora nunca. Mas você pode fazer 15 minutos? Faça 15. Ah, mas dizem que 15 não adianta nada. Conversa de quem falou. Faça 15. Amanhã faça mais 15.
E daqui a pouco, em 3, 4 dias, você está fazendo 20. Mas você já não está mais parado. Você já saiu da inércia. Você já saiu dessa paralisia preguiçosa e já começou a fazer alguma coisa. É dessa atitude que eu estou falando. Não é aquela atitude que chega e arrebenta. Tudo bem se pudesse ser essa. Mas se não dá, comece a fazer o que você pode hoje. 3 coisas que não podem faltar a um vencedor: conhecimento, perspectiva e atitude. Vamos orar? Meu Deus, abençoe cada pessoa que está me assistindo nesse momento. Que ela possa ter a coragem de olhar para a sua própria vida, para a sua história e perceber que ela já passou por lutas e dificuldades. Ela já deixou para trás os desafios que pareciam ser impossíveis de ser transponíveis. Ela conseguiu, Senhor. Então, mais uma vez, ela vai conseguir diante das lutas e desafios que estão se apresentando agora para ela. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo ajude essa pessoa a voltar a sonhar, a voltar a desejar, a querer coisas acontecendo na sua vida. E ajude essa pessoa a ter uma atitude, um comportamento de fé. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Quero pedir a você que compartilhe esta mensagem com seus amigos, com outras pessoas. Tenho certeza que ela poderá fazer a diferença de forma especial e tremenda na vida dessa pessoa que vai receber essa mensagem. Deixo um forte abraço com todos vocês e até a próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.